Bom dia, turma, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da oficina Denis Injetcar, o seu canal sobre motores de injeção eletrônica. Tranquilos aí, tudo certinho com vocês. Civic 2012, 1.8 16 válvulas flex. E esse carro chegou aqui ontem pra gente começar a análise dele hoje. Por quê? Porque a queixa dele é o seguinte: primeira partida do dia ele não pega. Ele fica girando o motor, girando e ele não entra em funcionamento. O dono do carro chamando uns mecânicos lá próximo da casa dele. Os mecânicos descobriram que se desligar o sensor de temperatura, aí ele pega, né? E aí depois que o motor aquece, ele continua funcionando, pega durante o dia todinho, tranquilo. No outro dia de manhã cedo vai dar partida, mesma coisa, o carro não pega. E aí tem que desligar o sensor para poder o carro funcionar. Esse tipo de comportamento é mais característico quando você tem um veículo flex, igual esse carro, que ele está rodando na gasolina, que é o que tem no tanque, gasolina pura, e o módulo de injeção, por alguma razão, está identificando, está reconhecendo álcool, etanol. É como se ele estivesse reconhecendo que o combustível que está no tanque não seria a gasolina, seria o etanol. E aí sabemos o que? Sabemos que o tempo de injeção para o álcool é mais largo, é maior do que o tempo de injeção para a gasolina. Isso faz com que, se o módulo estiver identificando o álcool e no tanque tiver gasolina, injetando um tempo de injeção grande, que é para o álcool, porém, dando gasolina, você vai afogar o motor. Porque a gasolina, para ela funcionar, não precisa injetar muito. O álcool, para funcionar, já precisa injetar um pouco mais. Então, por isso que quando o módulo de injeção está reconhecendo o álcool e no tanque tem gasolina, de manhã, na primeira partida a frio, o veículo pode ter dificuldade de partida, ou às vezes ele pode nem entrar em funcionamento, tá certo? Por conta do tempo de injeção que é maior, e isso acaba afogando o motor. Aí acaba molhando as velas, tudo, aí não centelha mais, aí pronto, aí já vira aquela maravilha. Então a gente vai começar o diagnóstico aqui por onde? A gente não deu partida nele hoje, não tentamos. Ele ficou aqui de ontem para hoje, guardadinho, chegou rodando normal, guardadinho. A gente vai agora pegar o nosso analisador de bateria, que a gente quer saber como é que está essa bateria aqui, tá? A gente vai testar ela para a gente saber como é que está a integridade dessa bateria. Por que que a análise vai começar pela bateria? Porque em alguns casos, quando a bateria está fraca e você dá uma partida e a queda de tensão na bateria no momento da partida ela é muito grande, né? Isso pode ocorrer o quê? De reiniciar o módulo, e aí ele pode perder essa configuração do AF, do Air Fuel, tá? A configuração do ajuste do combustível dentro do módulo. Ou seja, nada mais é que o reconhecimento do combustível. E os módulos de injeção em geral, eles são programados para quando ele perder essa referência, ele sempre volta reconhecendo álcool, tá? Por que que ele sempre volta reconhecendo álcool? Porque agora é uma pergunta que deve ter surgido aí na cabeça de vocês, né? Por que que quando um módulo de injeção ele sofre um reset, vamos dizer assim, ele volta reconhecendo álcool e não a gasolina? Porque o álcool, se ele volta reconhecendo álcool e tem álcool no tanque, em um reset provocado por uma queda brusca de tensão de bateria, o que que vai acontecer? Se tiver álcool no tanque e ele resetar e voltar no álcool, o carro vai funcionar do mesmo jeito, certo? Vai funcionar top. Então beleza. Se ele resetar e voltar no álcool e no tanque tiver gasolina, o dono até consegue fazer ele funcionar. Igual aqui, desligando o sensor de temperatura, dá partida, pisa no acelerador ali e ele vai entrar em funcionamento em um momento. Então você consegue fazer ele funcionar com uma certa dificuldade, mas você consegue fazer o carro ligar. Agora, se fosse o contrário, se ele resetasse e voltasse na gasolina e tivesse gasolina no tanque, ele vai funcionar normal. Mas se ele resetasse e voltasse na gasolina e tivesse álcool no tanque, ele não ia pegar nem com reza braba. Então não ia adiantar fazer nada que ele não ia pegar. Por isso que ele é programado para voltar no álcool, porque ele resetando no álcool, né, ele resetando e voltando reconhecendo o álcool, se tiver álcool no tanque funciona, se tiver gasolina com muita dificuldade consegue fazer funcionar. Então assim, o veículo não fica totalmente no prego, tá? Então a gente vai analisar primeiro aqui a bateria, aí depois a gente vai passar para as demais análises aí. De repente o problema aqui seja só uma bateria fraca, faz o ajuste do AF, volta a funcionar.
Só que se fizer o ajuste do AF, né, configurar aqui via scanner, acertar o combustível aqui para gasolina e não substituir a bateria, quando eu entregar o carro para o cliente hoje, ele vai embora. Quando for amanhã, ele não vai pegar, porque na primeira parte do dia essa bateria vai dar uma queda de tensão, se o defeito for nela, se ela tiver com essa queda de tensão, e aí o módulo vai resetar do mesmo jeito. Então, pode ser que o defeito seja uma bateria fraca e uma reprogramação. Aí teria que primeiro substituir a bateria por uma nova e fazer a reprogramação. Aí o problema está solucionado, beleza? Nem sempre, por que eu tiro o sensor aqui e o carro volta a pegar? Tem gente condenando o sensor, aí troca o sensor e continua do mesmo jeito, porque o problema não é o sensor. O detalhe é que quando você tem um carro que está reconhecendo o AF fora, né? Por exemplo, tem gasolina que está reconhecendo álcool, o tempo de injeção fica grande, fica largo. Quando você tira o chicote do sensor de temperatura do lugar, dentro aqui do módulo de injeção, a temperatura ambiente do motor vai sair de uns, sei lá, 18, 19 graus, que é o que deve estar aqui, 20 graus, vai sair dessa temperatura e vai cair para menos 40 dentro do módulo. Isso aí é uma informação que é programada dentro do módulo. Na ausência do sinal de sensor de temperatura, ele vai assumir uma postura de menos 40 graus para a temperatura do motor. Nisso ele vai mudar o comportamento da injeção eletrônica, ele vai mudar o mapa de gerenciamento desse motor, que facilita ele entrar em funcionamento. Aí por isso que desligando aqui ele volta a funcionar. Aí o pessoal entende que é o defeito no sensor e às vezes não é. Mas às vezes também pode ser um problema no sensor. Pode ser também um problema no sensor que faça com que o módulo tenha dificuldade de dar partida no veículo, tá? Mas grande parte das vezes é que ele está reconhecendo o AF errado. Então a gente vai pegar o analisador de bateria, vamos colocar aqui, vamos fazer essa análise da bateria primeiro, e aí depois a gente segue com os diagnósticos, colocar o scanner, ver o que ele está reconhecendo, ver como é que está, e aí vocês vão acompanhando. Show de bola, turma. Dentro do carro a gente já tem um aviso ali que sumiu ali, né? Mas a gente já viu ali sistema de emissões, né? A luz de injeção dele está acesa, né? Olha lá, ó. Verificar sistema de emissões de poluente, né? Emissões de gás. Vamos ver se aparece de novo ali para vocês verem ali, ó. Ó. Verificar sistema de emissão. Então, beleza. Com o scanner conectado, vamos ver aqui em falhas. A gente tem 4 avarias. Sensor de temperatura da água, sinal alto, circuito elétrico, sensor, se é presente. Nós temos circuito de controle do injetor de partida a frio, tensão muito baixa, presente. Sonda lambda 2, banco 1, emissão, tensão de resposta lenta, circuito elétrico, sonda lambda, passado. Circuito de controle do injetor de partida a frio, passado. Então nós temos essas avarias aí, ó, gravadas. Então vamos lá, eu já tirei um print dessas avarias aqui. Então vamos apagar elas. Pronto, só para confirmar. Belezinha. Vamos aqui agora na telemetria. Eu quero ver como é que está o percentual de álcool aqui primeiro, antes de eu dar partida nele. Adaptação da marcha lenta adaptado. Porcentagem de álcool tá baixo, ó. A porcentagem de álcool ele tá baixo, então ele está reconhecendo gasolina, que é o que tem no tanque, né? Então teoricamente ele tem que entrar em funcionamento, porque está reconhecendo que o álcool tá baixo. (23 graus sensor 2). E a tensão da sonda lambda, ela está dando aqui tensão de sonda lambda 1,43 volts, sendo que ela é entre 0,00 volts e 1,40 volts, né? Ou seja, 1,4 volts, ela está dando 1,43, né? Passou ali pouquinha coisa ali, com o motor desligado. Essa sonda aqui não é a pré-catalisadora, é a pós-catalisadora, tá, pessoal? Essa aqui é a sonda que está depois do catalisador, que é justamente a sonda que está relatando o erro ali na injeção ali. Temperatura do líquido de arrefecimento 24 graus. Então a temperatura está fria, condizente com a nossa realidade aqui.
Tá condizente? Tá condizente, né? Vamos só fazer um testezinho ali em cima ali. Aqui tá dizendo que tá 24 graus de temperatura. Vamos pegar o termômetro a laser ali. Bom, turma, aquele sensor que nós vimos indicando para injeção eletrônica é esse sensor aqui, o que fica aqui no cabeçote, tá? Vamos ver aqui, ó. Olha lá o LEDzinho lá, ó. Pegando lá nele lá. 23 graus. Ele tá indicando 24, né? Vamos botar bem no pezinho dele, ó. Tá dando 23 graus aqui. Então a gente tá, né, vamos dizer assim, com uma leitura coerente, né? Vamos ligar aqui nosso multímetro aqui agora. Vamos ligar aqui nosso multímetro em escala de volts, tensão. Vamos agora dar uma partida nesse carro para ver. Vamos dar uma partida. Vamos dar uma partida. Aqui também eu tenho como ver tensão de bateria aqui também, ó. Eu tenho como ver tensão de bateria aqui também, que eu vou deixar aqui. Nós temos o gráfico que está gerando a tensão de bateria. E nós temos o multímetro lá. Vai ser difícil de pegar com a coisa ali, mas eu vou estar olhando ali para vocês, porque com a câmera vai ser difícil de pegar. É mais fácil a câmera pegar aqui no scanner. Então vamos lá. Rapaz, não acredito não acredito nisso não. Não acredito que pegou de primeira. Porque esse carro veio pra cá justamente por causa disso. Porque na primeira partida do dia o carro não pega. Só fica virando e não pega. E agora que o espertão, bicho do céu, vou te falar, viu, galera? Ô, cara esperto, né? Cara esperto demais, quando o cara dá pra ser esperto, né? Como que eu vou medir uma queda de tensão aqui no multímetro? Com os cabos pendurados fora da bateria. Pera aí, turma, que eu já volto. Agora sim, turma, nós temos ali medição da bateria. Vamos dar partida. Ó, vocês viram que teve um momento que caiu para 9 volts a bateria. É isso aí é que não pode acontecer, ó. Né? A queda de tensão na bateria está muito grande. Isso é que não pode acontecer. Turma, eu deixei o carro ligado um pouco para a bateria carregar um pouco, para eu poder dar uma partida com ela um pouco mais carregada, tá? Ele ficou ligado aqui uns 10 minutos e agora eu vou dar mais uma partida nele com ela carregada, né? Mais carregada. Antes estava aparecendo menos 14 ali, né? Tava aparecendo um sinal negativo ali, porque eu liguei os cabos investidos na bateria ali, tá? O cabo do multímetro, né? Para vocês não pensar em alguma coisa diferente. É porque a ponta preta tem que estar no negativo e a ponta vermelha no positivo. Aí vai dar uma leitura positiva aqui na tela. Se eu pegar a ponta preta, botar aqui no positivo e a ponta vermelha no negativo, não tem problema, dá para medir do mesmo jeito. Só vai ficar aparecendo um sinal de menos aqui no multímetro, tá certo? Então, só para ficar esclarecido aí. Ó, desliguei. Tá vendo que a bateria tá mais carregada, porque eu deixei ligado aqui 10 minutos. Vamos esperar um pouquinho, esperar um minutinho com ele desligado aqui. Ela vai cair na tensão ali, ó. Vamos ver se ela estabiliza ali no 12,6, que seria a tensão top de bateria ali, né? Ela vai caindo bem lentamente. Vamos ver agora, vou ligar. Vocês viram que está caindo a 9 volts. A bateria está tendo uma queda de tensão ali para os 9 volts. 9,3. Ela está caindo para 9,3 no momento da partida. Bom, essa bateria
Não sei se é uma bateria nova, não sei de qual ano que é a fabricação dela. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a fabricação dela aqui. Vai tirar aqui? Não preciso mais disso aqui. É de 2020, será? Eu acho que seria um 20, né? É 2020. 48ª semana de 2020, se eu não me engano. 2022, né? 48ª semana, vai dar que mês? Espera aí que já volto. Bom, turma, dei várias partidas no carro aqui, ele pegou normal, tá? 48ª semana de 2020. Dentro do carro, no console, estava o papelzinho da bateria. Ela foi vendida ao cliente dia 14 de dezembro de 2020. 14 de dezembro de 2020. 48ª semana do ano de 2020, da última semana de novembro. Então, a fabricação dessa bateria ocorreu na última semana de novembro, pelo que os cálculos que eu fiz no calendário ali. Se eu tiver certo, mas foi dentro do mês de novembro. Então, ela foi fabricada em novembro e em dezembro ela foi vendida ao cliente, né? Então ela foi vendida ao cliente em dezembro, 14 de dezembro de 2020. 14 de dezembro de 2021, né, do ano passado, fez um ano que essa bateria está rodando. Nós estamos no mês de março, então vamos dizer que agora dia 14 do mês de março vai fazer o quê? 3 meses, né? Não, 14 de dezembro vai fazer 4 meses, né? Porque 14 de dezembro de 2021 ela completou um ano. Aí 14 de janeiro de 2022 ela completa um ano e um mês. Fevereiro 2 meses, março 3, exatamente, março 3 meses. Então ela vai completar agora 3 meses, né, 1 ano e 3 meses de uso, né? Para uma bateria LA, já dá uma queda de tensão desse jeito aqui. Para mim 9 volts é uma queda de tensão muito grande, né? Aí o que eu vou fazer? Como o carro não apresentou problema nenhum aqui, né? Ele está reconhecendo o combustível certo que está no tanque. A bateria, pelo analisador de baterias que nós temos aqui para testar tensão, resistência interna e o CCA, que é o que ele testa, tá top, tensão tá top. Aquele analisador meu não testa queda de tensão, tá? Ele testa quanto a carga da bateria, a resistência interna dela e testa o CCA da bateria. Mas ela não faz o teste de queda de tensão igual a gente já comprou pelo multímetro. Sensor de temperatura funcionando corretamente, está tudo funcionando corretamente no carro, exceto aqueles probleminhas ali que estava relatando sonda 2, porque eu apaguei e não voltou mais, né? De repente isso só vai voltar quando o cliente começar a rodar com o carro, alguma coisa do tipo. Se for um mau contato de chicote elétrico, alguma coisa, isso vai voltar depois, mas ele não veio para cá para resolver esse tipo de coisa, então teoricamente a gente vai só informar isso para o cliente e a gente vai pedir para o cliente monitorar. Acendendo a luz de injeção novamente, a gente vai voltar a escanear o carro e vamos ver se é referente à sonda. Aí o cliente autorizando fazer o diagnóstico desse problema, a gente vai correr atrás do problema, né? O outro problema é relacionado ao injetor ali do tanquinho de partida frio, né? Que esse carro aqui ele tem aqui o tanquinho de partida frio aqui, ó. Então, esse aqui não é a geração Flex One, que já não tem aquele injetor. Esse aqui tem 8 bico injetor, né? Tem 4 normal e 4 de partida frio, assim como os Civics de 8ª geração. Então, pode ser que a luz de injeção acenda por esses outros 2 motivos ali, aos quais não veio para cá para resolver esses motivos aí, tá certo? Aí a gente vai fazer o que? Eu vou fazer aqui uma limpeza dos polos da bateria e dos conectores, tudinho, vou instalar eles apertadinho, tudo certinho, bonitinho, para não ter nenhum risco de mal condução ou mau contato aqui, alguma coisa do tipo, ou estar folgado. E aí a gente vai testar ele amanhã, de novo na primeira partida do dia, vamos ver como é que vai ser, né? E aí dando tudo certo, se ele não apresentar o problema aqui, né? E aí a gente vai fazer o que? A gente vai entregar o carro para o cliente, a gente vai solicitar para ele procurar lá a garantia da bateria, para o pessoal lá da garantia fazer um teste na bateria. Lá eles têm equipamentos mais apropriados e equipamentos voltados
para testes mais completos e específicos de bateria, para testar essa bateria aqui para saber se ela está realmente com problema, né? Que eu acredito que ela esteja, não era para estar dando uma queda de tensão tão grande assim. Como ontem ele veio rodando para cá, ele veio de longe, acho que ele deve ter rodado na casa de uns 30 km até chegar aqui, então a bateria carregou bem, né? Aí hoje deu partida normal. Pode ser que se ele ficar parado, por exemplo, hoje ele não vai rodar, ele vai passar o dia todo hoje parado, a madrugada inteira parado, e amanhã a gente vai dar uma partida nele para ver, né? Então a gente vai conseguir saber mais certinho aí se vai ter alguma queda de tensão maior ou se ele não vai pegar, alguma coisa do tipo, tá certo? Então, até amanhã de manhã. Bom, turma, o que eu resolvi fazer aqui? Eu resolvi fazer uma limpeza e uma verificação nos polos da bateria e nos cabos, né, nos terminais de conexão com a bateria. Então nós limpamos o polo, tá vendo? Tá bem limpinho. E limpamos também os cabos, né? A gente deu um talento nesse cabo aqui. Esse aqui a gente não consegue tirar do lugar porque é um chicote muito grande. Mas esse aqui a gente conseguiu remover esse cabo todinho do lugar negativo. Solta ele ali embaixo que ele fica ali. Soltamos o chicotinho aqui. E a gente consegue remover o cabo com conector e tudo pra gente dar uma lavada, limpar tudo, né? Com limpa contato, ó. Pra ficar tudo limpinho, sem aquela graxa que tava aqui, né? O pessoal costuma passar graxa nos polos de bateria para evitar zinabre. Mas isso contamina o cabo, contamina o polo. Isso pode até contribuir para uma futura isolação, tá? Você pode passar a graxa aqui no intuito de não deixar zinabrar, formar aquela massa branca esverdeada. Mas com o calor do cofre, dependendo da graxa que você utilize, ela vai ficar líquida, né? E ela vai penetrar entre o polo e o cabo. E isso pode isolar a bateria, tá? Então não é interessante passar graxa para poder evitar zinabre. Se está zinabrando sua bateria é porque ela está vazando gases pelo polo. E isso reage com o conector e o polo aqui. Esses gases que reagem aqui que formam zinabre. Passar graxa não vai consertar o problema. Passar graxa vai só varrer a sujeira para debaixo do tapete. Quer que sua bateria não zinabre? Troque-a. Coloque uma bateria nova que vai resolver o problema. Então aqui a gente limpou toda a graxa que estava nesse polo aqui, uma graxeira desgramada suja de terra. Então a gente deu um grau, limpou tudo, né? Agora ficou o conector bem limpinho, tudo bacaninha, tudo zeradinho. Limpamos ele todo, limpamos aqui tudo, reapertamos bem aqui os contatos aqui. E no multímetro nós temos ali 12,6 volts de tensão, certo? 12,6 de tensão. Esse meu multímetro aqui é o Fluke 107, é um ótimo equipamento. E ele conta com esse botãozinho hold aqui, que quando eu aperto ele eu travo, eu congelo a imagem do display. Então o que tiver medindo aqui na hora eu congelo, eu consigo congelar quando eu aperto o hold. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar a partida no momento da queda de tensão, eu vou apertar o hold e vou congelar o display no momento da queda de tensão. Só que como eu estou sozinho aqui, hoje é sabadão, né? Eu estou trabalhando sozinho aqui. Tio Dick está fazendo outras coisas lá, particular dele. Então eu estou sozinho, então eu vou ter que dar partida, segurar o multímetro e apertar, e aí para segurar a câmera fica complicado. Então eu vou dar um pause aqui rapidinho e volto mostrando o display aí congelado para vocês. Dei a partida e no momento da queda de tensão apertei o hold. Ele segurou em 8.9 volts. 8.9 volts. Agora eu vou soltar o hold aqui, ó. Ele volta medindo a tensão de bateria. Foi uma queda muito grande, né? Uma queda muito grande. Vamos dar outras partidas aqui para ver qual vai ser a queda que ele vai registrar. Mas eu peguei uma de 8, né? Ó, 9.4. Agora deu 10 só. Vamos ver como é que tá o alternador. Deixa eu ligar aqui os faróis. Liguei os faróis. Farol alto. Liguei. Ó, isso aí é quando eu ligo o farol. Já tá no farol alto, eu ligo o farol. Tô sinalizando um pouco o combustível no reservatório do Flex. É isso aí, turma. Então agora vamos aguardar. Vamos aguardar para amanhã, para a gente dar uma partida amanhã, para a gente poder ver como é que vai se comportar. Bom, pessoal, vamos lá.
Conversando com o cliente, passando toda a situação para ele, o cliente ele vai vir buscar o carro, né? Ele não vai ficar de hoje para amanhã, ele vai vir buscar o carro. Ele vai levar o carro lá no rapaz onde ele comprou a bateria, para o rapaz testar a bateria tudo certinho lá. E aí ele vai resolver essa situação da bateria lá, né? Depois que ele resolver a situação da bateria, o que o cliente vai fazer? Ele vai comprar este mangote. Esse mangote aqui é o mangote que sai da caixa do filtro de ar e vai para o corpo de borboleta. Observe aqui, ó, eu vou dar um zoom bem aqui nessa dobra aqui, ó, e vocês vão ver como é que tá ali, ó. Tá vendo o tamanho do rachado lá, ó, que se estende dali até lá embaixo? Se eu pegar a caixa aqui e afastar a caixa, olha o tamanho da boca aí, ó. Tá vendo aí o buracão? Ó, juntei, afastei. Isso aí é uma rachadura que acontece normalmente nesse mangote nos Civics de nona geração, tá? De 2012 a 2016. Então, todo Civic de nona geração tem aquele mangote ali no motor, seja ele 1.820, tem aquele mangote. E eles com o tempo ressecam e ele racha, tá? Ele racha. Por que ele racha, Denis? Por que acontece isso? Porque o motor tem sua vibração de trabalho, o corpo de borboleta está conectado no coletor de admissão que está no motor, a caixa do filtro de ar, ela é fixa no suporte aqui, nos suportezinhos que tem embaixo aqui, dela aqui, na carroceria. Então a caixa não fica fixa no motor, a caixa fica fixa no carro. Ao contrário do Civic de oitava geração, onde a caixa do filtro de ar, ela fica conectada no corpo, ela fica fixa aqui por um ponto aqui, que é só de encaixe, que é fixo no motor, e parafusado aqui por outro ponto de encaixe, que é aqui no motor aqui. E do lado de cá tem um parafusinho aqui, que vai numa hastezinha, só que essa haste ela é uma haste mole, sensível a movimento. É uma haste de fixação, porém, ela permite com que toda a vibração do motor, essa haste consegue copiar essa vibração. Então, teoricamente, a caixa do filtro de ar do Civic de oitava geração, ela fica mais presa ao motor do que na carroceria do carro, e o mangote dele não é sanfonado, é liso, porque não precisa ser sanfonado do Civic G8, uma vez que lá não vai ter oscilação de distância entre o motor e a caixa do filtro de ar, porque a caixa está fixa nos suportes no motor. Então a caixa trabalha junto com o motor, segue a vibração do motor. Já aqui não, aqui a caixa ela é fixada aqui embaixo, por um suporte que tem aqui embaixo, aqui junto com o suporte do coxim, que vai parafusado aqui, nos suportes que pega na carroceria do carro. Então a caixa fica fixa ao carro, é como se a caixa ficasse fixa ao carro e o motor separado dali da parte da estrutura do carro. Então aqui nós temos um trabalho aqui de vibração do motor, que é normal do trabalho dele. Então nesse caso o mangote precisa ser sanfonado, porque essa sanfona é que vai permitir a junção, né, a união entre corpo de borboleta e caixa do filtro de ar, uma vez que você tem uma peça móvel e uma peça estática. Então ela precisa ter essa flexibilidade ali. Por isso que ela é sanfonada. Com o passar do tempo aí, ela trabalha aí recebendo muito calor, né, porque aqui tudo esquenta bastante, a borracha vai ressecando e vai endurecendo. E essa vibração vai fazendo o quê? Vai rachando essa borracha, por isso que ela corta daquele jeito lá. Para dar a partida no carro, para ele poder pegar frio, teoricamente essa mangote ele não atrapalha em muita coisa não. Quer ver como que esse mangote atrapalha? Vamos dar uma partidinha aqui, ó. Ó, funcionando normal, marcha lenta certinho. No scanner a marcha lenta está dentro do normal, tá tudo certinho, tudo bacana. Quer ver como que aquilo ali atrapalha? Ali não está nem atrapalhando muito, né? Claro que aquele buraquinho que a gente está vendo ali, ó, o motor está succionando o ar que está entrando aí não é o ar 100% filtrado aqui pelo filtro de ar, parte do ar está entrando por ali, então você tem ar sujo entrando direto aqui, caindo em cima do corpo de borboleta ali, né? Parte do ar vem por aqui, ó, vem por essa tubulação, entra no filtro, é filtrado, passa no sensor de fluxo de ar e temperatura do ar e vai para o corpo de borboleta. Mas parte do ar que está sendo admitido pelo motor está entrando por essa brecha aqui e está indo direto para o corpo de borboleta.
sem passar pela filtragem aqui do filtro e sem passar pela contabilização aqui do sensor de fluxo de ar e temperatura de ar, tá? Então ali a gente chama de entrada falsa de ar. Ou porque nesse caso aqui seria uma entrada falsa de ar? Porque a gente tem um sensor aqui na caixa do filtro que mede a quantidade de ar que o motor está aspirando e mede a temperatura desse ar. Se eu tenho ar entrando aqui, ele está depois do sensor. O caminho do ar é esse aqui, ó. Ele vem aqui, sobe dentro da caixa, passa pelo sensor, passa na mangueira, no mangote e vai para o corpo. Se eu tenho um rachado no mangote, na linha na linha de sequência aqui por onde passa o ar, ele está depois do sensor. Então é um ar que entra, que a central de injeção não sabe que esse ar está entrando ali, ó. Então a gente chama de entrada falsa de ar porque é um ar não contabilizado pela central de injeção, tá certo? Isso aí atrapalha, às vezes, uma aceleração brusca, uma aceleração rápida, ele dá uma pequena engasgada, embolada depois é que ele abre o giro, né? Atrapalha um pouco o consumo de combustível. Nesse caso ali, do jeito que está aí, não atrapalha a marcha lenta, mas vocês querem ver o que eu vou fazer aqui que vai atrapalhar a marcha lenta? É lógico que eu vou ter que parar de falar, senão vocês não vão perceber. Mas percebam o funcionamento do motor. Primeiro se concentre no som do motor funcionando. E aí eu vou pegar aqui na caixa do filtro, vou afastar para a brecha ali abrir. E vocês vão ver na hora que a brecha abrir, vocês vão perceber o motor desacelerando, tipo querendo apagar. Prestem atenção. Vocês viram a diferença ali? Que ele dá uma leve baixada na rotação querendo apagar. Então é aí que atrapalha, tá? Se chegar a rachar totalmente ali, pode chegar o caso ali dele trabalhar com 100% do ar quase entrando pela rachadura, né? E aí você não vai ter muito ar sendo contabilizado por esse sensor, aí a injeção eletrônica começa a ficar ruim de verdade ali, muito para trabalhar, tá? Então o cliente ele vai buscar o carro para levar o carro para poder ver a questão da bateria, vai passar na Honda, já vai comprar um mangote desse novo e vai trazer o carro para a gente de novo, para a gente fazer o quê? Para a gente fazer a limpeza do corpo de borboleta, instalar o mangote, né? E eu vou ver com ele aqui outros servicinhos aqui que seria interessante fazer. De repente, se ele aprovar fazer, vai entrar no meio também, como a limpeza do corpo de borboleta, a verificação de velas e a lubrificação do motor de partida, porque ele faz muito barulho na partida. Ele tem um rajado muito alto, não é aquele motor de partida que faz um... Eita, sonoplastia na alta aqui, é isso aí. E muito vento aqui também. Então é isso aí, galera. Esse vídeo ele vai encerrar por aqui. O cliente trazendo o carro novamente, a gente vai gravar outro vídeo para dar sequência a esse. Aí vai ser uma parte 2, né? Aí vai dar para dar sequência a esse aqui, mas esse aqui vai ficando por aqui. Se você gostou desse videozinho, deixa o seu joinha pra gente, curta ele, compartilhe nas suas redes sociais e até a próxima. Valeu!